Olá, alunos e alunas! Essa é a nossa segunda aula sobre o tema Química Orgânica. Na aula anterior, nós falamos sobre as características do átomo de carbono e na aula de hoje vamos aprender a como realizar a classificação da cadeia carbônica. Para isso, é importante lembrar que cadeia carbônica é uma sequência de átomos de carbono unidos entre si. A primeira classificação das cadeias carbônicas diz respeito a ela ser aberta ou fechada. Primeiro vamos falar sobre as cadeias abertas. Cadeia aberta tem como sinônimo também falar que a cadeia é acíclica, ou seja, não fechada, não cíclica, ou cadeia alifática. O que significam esses termos? São cadeias em que a sequência de átomos de carbono não formam anel ou ciclo, ou seja, apresentam extremidades. Aqui eu tenho 3 exemplos de cadeias abertas. As 3 possuem extremidade. O que significa possuir extremidade? Significa ter carbonos primários, que são aqueles carbonos que estão unidos a um outro carbono ou nenhum outro carbono. Então, esses carbonos aqui são carbonos primários. Carbonos de extremidade são carbonos primários, cadeias abertas possuem carbonos primários. Uma outra classificação que faz oposição à anterior é cadeia fechada ou cíclica. O que significa ser uma cadeia fechada ou cíclica? São cadeias que não possuem nenhuma extremidade ou ponta. Seus átomos estão unidos, conforme os 3 exemplos aqui, fechando a cadeia, formando um núcleo, um ciclo, um encadeamento e, nesse caso aqui, um anel aromático. Então, eles formam anéis. Observem que cadeias fechadas não possuem carbonos primários. A cadeia fechada ou cíclica, ela pode ter 2 classificações. Eu posso falar que a cadeia é alicíclica ou que a cadeia é aromática. Então, vamos lá. Se eu observar uma cadeia, a primeira classificação que eu vou fazer é se ela é aberta ou fechada. Uma vez que eu classifiquei essa cadeia como fechada, eu posso classificá-la como alicíclica ou aromática, depende das características que eu vou falar para vocês agora. Uma cadeia alicíclica é aquela cadeia em que a sequência de átomos de carbono forma um ciclo, podendo até incluir um heteroátomo. O que é um heteroátomo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é um átomo diferente do carbono e do hidrogênio. Então, a cadeia alicíclica, ela tem uma sequência de átomos de carbono que formam um ciclo, mas não são anéis aromáticos, não formam anéis benzênicos. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de cadeias alicíclicas. Vocês vão entender melhor quando eu falar o que é uma cadeia aromática, que faz oposição à cadeia alicíclica. Cadeia aromática, por sua vez, então, são cadeias fechadas, planas, com elétrons π deslocalizados, que obedecem à regra de Hooke. Possuem, na grande maioria das vezes, 6 átomos de carbonos ligados ciclicamente, ou seja, numa cadeia fechada, por ligações intermediárias entre simples e duplas. Então, eles possuem ligações duplas alternadas. Então, aqui, eu tenho uma cadeia aromática. Nessa cadeia aromática, eu tenho uma ligação simples alternando com uma ligação dupla, que originam, teoricamente, em 3 duplas ligações. Essas 3 duplas ligações, elas são alternadas e ressonantes. O que significa ser ressonante? Significa que essas duplas ligações, olha aqui a setinha, elas podem alternar, elas podem rodar, elas formam ressonância.
Então, da mesma forma que eu desenho um anel aromático dessa forma, eu posso também desenhar dessa forma aqui, olha, com duplas alternadas. Observem aqui, ó, essa dupla, ela não existia aqui, mas houve a alternância dessa dupla para cá. Então, a dupla que estava aqui, ela veio para cá. A dupla que estava aqui, ela veio para cá. A dupla que estava aqui veio para cá. Então, existe uma ressonância das duplas ligações. Portanto, os compostos aromáticos possuem anel benzênico, que é justamente essas duplas alternadas, formando uma ressonância. Essas ligações, portanto, são ligações exatamente iguais. Então, a geometria do anel benzênico, do benzeno, tem tamanho de ligação exatamente igual, apesar de ser duplas e ligações simples, que teriam, teoricamente, tamanhos de ligações diferentes, distâncias entre os átomos diferentes, mas nesse caso elas são exatamente iguais. Então, eu posso representar com essas duplas alternadas, como eu fiz aqui nesses dois exemplos. Posso representar dessa forma aqui, apenas com linhas, cada quininha representa um átomo de carbono com duplas alternadas, ou ainda posso representar com esse anel aqui no meio, por isso que a gente chama de anel benzênico, com esse círculo aqui no meio que indica que as duplas ligações são ressonantes. Ei, curte aí o vídeo! Também temos as cadeias mistas. Evidentemente, são ainda muito comuns os compostos mistos, que são formados quando uma parte alifática, ou seja, uma cadeia aberta, vem ligada a uma cadeia cíclica, como nos dois exemplos que eu tenho aqui. Então, aqui, olha, eu tenho uma cadeia aberta ligada a uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Então, essa cadeia, ela é classificada como cadeia mista. Do mesmo modo, acontece aqui, ó, uma cadeia fechada ligada a uma cadeia aberta, cadeia mista. Também podemos classificar as cadeias quanto a ser normal, reta ou linear, o mais comum a gente chamar de cadeia normal, ou cadeia ramificada. Então, vamos entender o que são cada uma dessas cadeias. A cadeia normal, ela ocorre quando só existem carbonos primários e secundários na cadeia, na sequência de carbonos. Ou seja, carbonos que estão ligados a um ou dois outros carbonos. Estão, portanto, em uma única sequência, gerando apenas duas extremidades ou pontas. Aqui eu tenho 3 exemplos de cadeias normais. Vou delimitar aqui a sequência de carbonos, olha. Então, aqui, nessa sequência de carbonos, eu só tenho carbonos primários, que são os da extremidade, e carbono secundário. A mesma coisa acontece aqui, ó, carbono primário e secundário. Lembrando que, para você falar que um carbono é secundário, você tem que observar a ligação deles entre carbonos. Então, nesse caso, apesar dele estar fazendo uma ligação com o oxigênio não é carbono, então, mesmo assim, ele é um carbono secundário. Esse carbono é um carbono secundário. Aqui, nessa cadeia também, que apesar de ter uma forma que não é reta, por isso que o mais comum é a gente chamar de cadeia normal e não de cadeia reta, ela vai formar aqui um zigue-zague, mas nessa cadeia eu só tenho carbonos primários, que são os da extremidade, e carbonos secundários. Então, essas 3 cadeias são cadeias normais. As cadeias ramificadas são aquelas que possuem 3 ou mais extremidades. Olha aqui, olha, eu tenho 3 extremidades. Isso aqui é uma ligação entre os carbonos. Essas ligações, elas têm o mesmo tamanho, tá? Dessas daqui. Eu só desenhei ela um pouquinho maior para conseguir retirar esse CH3 do meio desses hidrogênios. Mas elas são ligações exatamente iguais. Então,
A cadeia ramificada é aquela cadeia que tem 3 ou mais extremidades. Nesse nosso exemplo, eu tenho 3 extremidades, com carbonos terciários ou quaternários. Então, observem a diferença. Cadeia normal só tem carbono primário ou secundário. Cadeia ramificada tem mais do que 2 extremidades e possui carbono terciário ou quaternário. Nesse caso, esse carbono aqui é o carbono terciário, porque ele está ligado a 3 outros carbonos que eu estou tentando delimitar aqui. Então, aqui é a sequência de carbonos, que não formam uma reta, nem uma linha, porque é uma cadeia ramificada, e aqui, marcada em azul, uma ramificação. Podemos também classificar a cadeia quanto a ser saturada ou insaturada. O que significa cada uma delas? Cadeia saturada é a classificação dada para as cadeias que possuem somente ligações simples, que são as ligações sigma, entre os carbonos. Então, aqui, ó, eu tenho 4 exemplos de ligações de cadeias saturadas que possuem ligações simples entre os carbonos. Aqui, ó, ligação simples, simples, também simples, só ligações simples. Aqui eu tenho um heteroátomo, um oxigênio entre carbonos, então, que também tem ligações simples. E aqui também só ligações simples. Lembrando que mesmo que tivesse uma dupla aqui entre um dos oxigênios, claro que ele não estaria aqui no meio dos carbonos, porque o oxigênio só faz 2 ligações, né, para atingir a sua estabilidade, seguindo a teoria do octeto. Mas mesmo que ele fizesse uma dupla ligação, como nesse caso aqui, mesmo assim seria uma ligação simples, porque quando eu falo em ligação simples, eu estou observando a ligação entre os carbonos, tá? Para falar em cadeia saturada, eu observo as ligações que existem entre os carbonos, e essas ligações, elas têm que ser ligações simples. Cadeia insaturada são cadeias que possuem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou seja, entre os carbonos, ou seja, é uma ligação pi. Demarquei aqui essa dupla ligação para destacar que mesmo assim esse carbono é um carbono que está fazendo ligações simples entre carbonos. Ele está fazendo uma ligação dupla com oxigênio, mas ele está fazendo ligações simples entre carbonos. Aqui eu tenho 3 cadeias. Nas 3 cadeias eu tenho insaturação. Então, aqui, ó, dupla ligação indica insaturação. Então, eu tenho uma ligação dupla e dupla entre carbonos, o que já nos indica que essa cadeia é insaturada. O legal de você pensar é pensar no termo saturada. O que é uma solução saturada? Uma solução saturada é aquela solução em que eu estou adicionando o máximo de soluto que o solvente é capaz de dissolver numa determinada temperatura. Então, eu tenho um máximo de soluto. Trazendo isso para a química orgânica, uma cadeia saturada seria aquela em que o carbono está fazendo o máximo de ligações possíveis, que seriam 4 ligações simples, né? Ou seja, ligações simples entre carbonos. Podemos classificar a cadeia quanto a ser homogênea ou heterogênea. Uma cadeia homogênea é aquela que não possui nenhum heteroátomo entre os carbonos, ou seja, nessas cadeias, essas cadeias elas são constituídas somente por átomos de carbono e de hidrogênio. Aqui eu tenho 3 exemplos de cadeias homogêneas, tá? Lembrando que a cadeia é a sequência de átomos de carbono, então olha, nessa cadeia eu só tenho carbonos unidos entre si. Nessa cadeia, eu também só tenho carbonos unidos entre si. Apesar de ter esse oxigênio aqui, ele não faz parte da sequência de carbonos, ele não está entre os carbonos. Então, a sequência de carbonos que é cadeia é essa demarcada aqui. Cadeia heterogênea, nesse caso, a
algum heteroátomo entre os carbonos, que normalmente são os átomos de nitrogênio ou oxigênio, ou enxofre ou fósforo. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de cadeias heterogêneas. Observem que na sequência de carbonos, eu tenho um nitrogênio entre carbonos, o que indica a presença de um heteroátomo. A mesma coisa acontece aqui, ó, sequência de carbonos, heteroátomo entre carbonos. Tem qualquer elemento diferente do carbono ligado no meio de outros carbonos, significa que é uma cadeia heterogênea. Normalmente, essa cadeia heterogênea é formada pelo nitrogênio, enxofre, oxigênio e fósforo, que é o N-sup. Então, lembra do N-sup. Então, heteroátomo é todo átomo diferente de carbono e hidrogênio presente nos compostos orgânicos, átomos diferentes do carbono e do hidrogênio presentes nos compostos orgânicos. Uma outra classificação, agora para as cadeias fechadas ou cíclicas e que são cadeias aromáticas. Então, lembra que na cadeia fechada eu posso falar que ela é alicíclica ou aromática. Se eu classificar essa cadeia como aromática, ainda existem 2 subclassificações, que é falar que essa cadeia aromática é mononuclear ou polinuclear. Mononuclear tem apenas um núcleo, um anel benzênico, um anel aromático. Polinuclear possui mais de um anel aromático, quando possui mais vários anéis aromáticos, né? Então, aqui eu tenho 3 anéis aromáticos e aqui 2. Também posso classificar quanto a ser a cadeia isolada ou condensada. Ela vai ser isolada quando eu tiver 2 anéis aromáticos. Então, ela é polinuclear, mas esses anéis aromáticos, eles não estão compartilhando um átomo de carbono. Então, eu tenho um átomo de carbono aqui ligando essas cadeias e é um átomo diferente dos anéis. A cadeia condensada são quando os anéis possuem átomos de carbonos em comum, como eu estou destacando aqui. Em relação às fórmulas estruturais, existem várias fórmulas ou formas de representar as cadeias carbônicas, as sequências de carbono. Eu posso representar dessa forma aqui, que é a fórmula estrutural, onde eu estou indicando claramente todas as ligações que os carbonos estão fazendo. Existe a fórmula estrutural condensada, onde os átomos de hidrogênio, eles são condensados, tá vendo? Eu só coloco a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho ao redor de cada átomo de carbono. E existe a fórmula estrutural simplificada ou resumida, que são formas mais simplificadas, na qual a cadeia principal, então aqui a cadeia principal, é representada por uma linha ou em zigue-zague, né? Aqui eu tenho a cadeia principal representada com zigue-zague e essa ramificação, ela tá de uma forma condensada, estou mostrando o CH3. E aqui é uma outra fórmula estrutural simplificada, onde eu não estou nem representando essa ramificação, apesar de eu saber que em cada vértice eu tenho um átomo de carbono, tá? Todas essas representações indicam a mesma cadeia, que é essa daqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem químicar comigo!